A Rádio Renovo de São Paulo é uma rádio independente sem fins lucrativos e tem como objetivo levar uma mensagem de fé, esperança e salvação a todas as nações. Em parceria com outras demais rádios, a Rádio Renovo tem uma programação diversificada para todos os públicos 24 horas no ar, levando o melhor da música evangélica, mensagem da palavra de Deus, testemunhos e oração. Acesse a programação da Rádio Renovo nas principais redes sociais: YouTube, Instagram, Facebook e aplicativos para Android e iOS. Rádio Renovo, renovando as suas forças. Programa Estudo Bíblico Renovo, com o pastor Rogério Batista dos Santos. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga que acompanha a nossa programação através do nosso site www.radiorenovo.centercast.com.br ou através dos aplicativos aí na Play Store, bem como no Radiosnet e Radioscast. Aqui quem fala é o pastor Rogério Batista da Rádio Renovo de São Paulo. Bem, nós costumamos fazer uma programação voltada ao conceito musical, né? Ao universo gospel, e tendo aí também a pregação da palavra de Deus, né? Mas eu achei por bem, né, fazer uma série de vídeos esses que falam mais abrangentemente sobre o estudo, né? O estudo da palavra do Senhor. Eu não sou apenas um apresentador, né, de programas como o programa Renovo na Manhã, que vai ao ar de segunda a sexta das 7 às 8 horas da manhã, como também o programa Fale de Cristo com a Renovo, que vai ao ar aos finais de semana, principalmente no domingo, das 22 às 0h30, mas eu sou um estudioso da palavra do Senhor, e na nossa congregação eu tenho ensinado teologia para os nossos irmãos, e assim, sempre tem o nosso material, né? O material que a gente utiliza de forma didática, né, lúdica, para ensinar aí os nossos irmãos. Então tem os materiais guardados, e eu estava vendo aqui nos meus arquivos, rapaz, que bênção, uns materiais assim muito bons, falando sobre evangelismo, falando sobre discipulado, falando sobre bibliologia, enfim, vários assuntos da cristandade que servem para o nosso dia a dia, para o nosso aprendizado. Então, achei por bem fazer essa série de vídeos com os ensinos que eu utilizei no nosso ministério, e agora eu quero aí compartilhar com todos os nossos irmãos que acompanham no nosso canal, no canal do YouTube da Rádio Renovo de São Paulo. Como eu falei, somos uma web rádio, mas assim como eu sou pastor, dirigente de uma congregação, eu estou mais voltado à área do ensino. Aliás, né, um pastor, ele tem que ter esse ofício, né, o ofício de ensinar, de instruir as ovelhas, para que elas possam conduzir as suas vidas, né, debaixo do cuidado do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Por isso que nós resolvemos colocar aí essa série de estudos, para que você possa acompanhar e aprender um pouco mais conosco, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos começando uma série de estudos, 4 aulas no total, falando sobre evangelismo urbano, né? Ah, mas Pastor Rogério, evangelismo não é tudo uma coisa só? Não tem a ver com missões? Sim, tem a ver com missões. Missões, quando nós pensamos assim em missões, é algo mais transcultural, né?
algo que, quando nós pensamos missões, nós pensamos assim, vamos alcançar os povos mais longínquos, né? Aí logo a pessoa já pensa, vamos para a África, né? Ou vamos enviar missionários para a África para que lá possamos pregar o evangelho, né? E quando as pessoas pensam em missões, pensam em evangelismo, elas pensam mesmo em sair dos seus lugares, da zona de conforto que estão, para irem para outros estados, outras localidades e até mesmo para outros países. Mas estamos falando hoje sobre evangelismo urbano. É bem conceitual, né? Porque o evangelismo urbano, ele visa alcançar as pessoas da nossa localidade. Muitas vezes, quando nós recebemos esse chamado de pregar o evangelho, nós já mentalizamos ir, né, para lugares distantes, mas muitas vezes não somos capazes de atravessar a rua para pregar o evangelho ao nosso vizinho, né? Então, a questão de falar sobre evangelismo urbano, ela é muito importante porque ela se utiliza de um conceito histórico, né, atual, né, contemporâneo e também cultural, né? São pessoas que comungam da mesma cultura que nós comungamos. E o evangelismo urbano, às vezes, ele é tão desafiador quanto as missões transculturais. Porque as missões transculturais, você realmente tem o desafio de aprender a língua daqueles que vocês estão indo, tem toda uma logística, né, onde você tem que ter recursos para ir e tudo mais. Só que o evangelismo urbano, ele é interessante porque ele abrange vários métodos de evangelização e dentro da sua sociedade, dentro da sua cidade, do seu bairro, né? Então, pessoas que muitas vezes elas estão na mesma localidade que você está, mas com um pensamento totalmente diferente do que você tem. Isso é muito interessante a ser abordado. Então vamos lá, nós temos aqui o nosso material, né? Vamos trazer aqui, ó. Rapaz, esse aí, né? Programa EBR, Estudo Bíblico Renovo, com o pastor Rogério Batista. Nós vamos aqui, meus queridos irmãos, trazer aqui o estudo, né, que estaremos abordando, né? Vamos trazer aqui, olha só. Evangelismo urbano. Que maravilha, hein, pastor Rogério? Evangelismo urbano. Vamos fazer esse estudo, entender um pouco, né, do que significa, a sua etimologia, o que consiste o evangelismo urbano. Então vamos aí para essa apresentação aí, em o nome do Senhor Jesus. Desde já eu agradeço a Deus pela vida de cada um que está acompanhando aí nesse vídeo, e espero que ele seja um motivo de alegria e de bênção aí para a sua vida, tá bom? Vamos lá. Evangelismo urbano. Definição de evangelho. Falar de evangelismo urbano é propriamente falar sobre o evangelho. O que é o evangelho, né? Nós vamos entender aí o conceito, né, de evangelho, a sua etimologia. Etimologia no grego koiné. Evangelion, que significa eu bom, e angelion significa boas novas ou boas notícias. Evangelion, uma palavra grega, ela tem essa conotação de que eu, né, sou a pessoa direcionada, né, o alvo dessa missão. Eu, bom, e angelion, que significa anjo ou mensageiro, porque o termo anjo significa isso, mensageiro, aquele que porta alguma notícia. Então significa
boas novas ou boas notícias. Apesar do termo evangelho poder ser aplicado em outros contextos, como em seu sentido clássico e original, para se referir à recompensa dada pela entrega de boas notícias, a sua aplicação mais conhecida é no sentido que possui na literatura cristã, no caso, referente à mensagem essencial da salvação. Olha só, quando lemos aqui, né, apesar do termo evangelho poder ser aplicado em outros contextos, né, o seu sentido clássico mesmo, ela significa uma recompensa, né, dada pela entrega de boas notícias. Olha só, Provérbios no capítulo 25, no versículo 13, diz assim: como frieza no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Né? É isso que significa, né, o evangelho. O evangelho é o seguinte: há aquele que envia, que dá as ordens, e aquele que executa as ordens, né? E esse nós podemos entender que quem envia é o Senhor Jesus. Marcos, no capítulo 16, né? Marcos no capítulo 16, no versículo 15, o Senhor Jesus, ele foi enfático quando ele deu essa ordem, essa ordenança. E qual é a ordenança que o Senhor deu? Ela está no imperativo. Ele disse, portanto, olha, ele diz assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E podemos ver aí também em Mateus capítulo 28, no versículo 18, o Senhor Jesus ele disse o quê? Ele falou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então podemos ver que não é uma sugestão. Jesus ele não nos sugeriu que viéssemos a falar, se quiséssemos anunciar algo. Não. Ele não está nos sugerindo. Ele está ordenando. E é totalmente diferente isso, porque uma ordenância não é passível de sugestões. Não. A ordem é dada. Se você está num quartel, né? Aliás, a própria palavra fala, né, que aquele que se alista, né, ele não vive os cuidados da vida, né? Antes ele tem que fazer a vontade daquele que o alistou, que o arregimentou. Então, quando o Senhor Jesus ele falou, olha, ide e pregai o evangelho, ele não está dizendo para nós se quisermos ir, se bem que tem muitas pessoas que aceitam o evangelho como uma filosofia de vida, como uma regra de vida, mas não vivem o evangelho como realmente ele deve ser vivido, porque o evangelho ele só pode ser válido na vida de uma pessoa se realmente ela vive o evangelho. O evangelho significa pregar as boas novas, entendeu? O evangelho ele significa literalmente isso, proclamar as boas obras. Vamos continuar aqui, meus irmãos, vamos continuar aqui. Então vamos seguindo aqui com a leitura. Vale ressaltar que a palavra evangelho é usada somente no Novo Testamento, é verdade. Ela tem um sentido realmente mais consistente no Novo Testamento. Olha só, mesmo na Septuaginta,
Versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, né, ou Septuaginta, como aqueles que estudam hebraico, eles pronunciam dessa forma, né? Mesmo na Septuaginta, ou para nós, né, mais fácil, nós já estamos muito acostumados a falar dessa forma. Mesmo na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, a palavra evangelho ocorre uma única vez. Olha só que interessante. Vamos lá. Onde está escrito aqui? 2 Samuel. Vamos lá. 2 Samuel. Vamos procurar aqui. 2 Samuel no capítulo 4. 2 Samuel no capítulo 4. No versículo 10 estaremos aí falando sobre esse único versículo que tem esse sentido de evangelho, trazer novas, né? Trazer as notícias. 2 Samuel, capítulo 4, no versículo 10 diz assim: pois se aquele que me trouxe novas, tá vendo? Olha só, novas, dizendo: Eis que Saul morto parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziclag, cuidando ele que eu, por isso, lhe pedisse alviçaras. Entendeu? É interessante aqui, porque quem trouxe a notícia que Saul morreu, ele achava que estava trazendo uma boa notícia ao rei Davi, né? Se ele trouxesse pelo menos uma notícia dizendo assim: olha, eu vi o rei Saul morto, talvez ele não recebesse a punição de Davi. O problema é que esse rapaz, ele viu Saul daquela maneira, moribundo, já quase morrendo, porque foi atacado pelos filisteus na sua última batalha, né, onde morreu Saul e seus filhos. E esse que viu Saul naquele estado, ele não quis se compadecer de Saul, e até Saul mesmo falou: olha, venha, me fira, né, porque estou ferido para morrer, mas não morro, né? E esse homem foi lá e matou Saul e levou a notícia para Davi, como que se Davi fosse receber essa notícia de bom grado, mas não, ele não recebeu de bom grado e acabou matando aquele homem, porque ele não temeu em matar, em lançar a mão de um ungido do Senhor. Esse é o sentido. Então nós vemos que esse termo aí que fala sobre evangelho, que ocorre uma única vez em 2 Samuel, no capítulo 4, no versículo 10, é exatamente essa única vez que fala, né, da palavra evangelho. Mas não é isso que nós estamos estudando em questão. Nós queremos falar do evangelho na questão de boas notícias para a humanidade. Vamos lá. Porém, na sua aplicação clássica, como já foi dito na ocasião, para referir-se da notícia sobre a morte de Saul. Bom, vamos lá, continuando. Mesmo assim, o evangelho tem sido proclamado no Antigo Testamento muitas vezes de forma sucinta, através das promessas de Deus a seu povo, ou seja, Deus tem anunciado o evangelho desde o começo da criação. Olha só, mesmo que a palavra evangelho tenha aparecido poucas vezes no Antigo Testamento, na verdade, a palavra boas notícias, ela já houve desde o começo da criação. Veja só, quando ele disse haja luz, Gênesis 1:3, isso veio refletir de tal maneira que o apóstolo Paulo fez um paralelo em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6. Vocês estão entendendo?
Olha só, meus irmãos, aqui, voltando aqui, né? No texto, ó. Quando ele disse haja luz, em Gênesis 1:3, isso veio refletir de tal maneira que o apóstolo Paulo fez um paralelo em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 6, que diz aqui, ó: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha só que interessante isso aí, meus irmãos. Há um princípio bíblico, né? É um princípio hermenêutico que a Bíblia ela interpreta a própria Bíblia, né? Ela tem que ter textos correlatos. Podemos ver que lá em Gênesis 1:3, quando na criação Deus disse haja luz e houve luz, com o poder da sua palavra, da mesma maneira Paulo ele viu esse texto e fez essa aplicação a nós da igreja. Porque ele falou aqui, ó, porque o mesmo Deus, né? Ele fala assim, o mesmo Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é esse mesmo Deus que resplandece, né, em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo ele entendeu muito bem que o evangelho ele já foi anunciado ao mundo desde a criação. Porque quando Deus ele falou haja luz, ele falou isso com a sua palavra, né? Ele proclamou haja luz. Deus ele poderia fazer as coisas de maneira silenciosa, poderia fazer as coisas de maneira que não era necessário dizer. De repente elas foram formadas, só que isso é um conceito como os evolucionistas, eles acham que todas as coisas foram feitas assim por processos evolutivos, né? Como o acúmulo de células, que na verdade eles acreditam que nós somos um acumulado de células e nada mais que isso. Mas Deus ele fez as coisas e deu nome a elas pela sua palavra. É por isso que a Bíblia fala que a palavra do Senhor não cai vazia, não volta vazia, né? Não volta vazia. Antes ela é destinada para aquilo que o apraz, né? Então, da mesma forma que Deus ele anunciou que o mundo viesse a existir, quando ele disse haja luz, aí haja porção seca, haja mares, a expansão dos céus, enfim, pode entender que lá em Gênesis tudo ele falava, olha, haja e houve. Somente o homem que ele formou o homem, né? Ele pegou lá do material pré-existente, do barro, e ali ele formou o homem e soprou do seu espírito, né, nas narinas do homem, e ele se tornou alma vivente. E isso é evangelho. Deus anuncia que vai fazer e faz. É a mesma coisa, ele anuncia que a glória do Senhor Jesus Cristo ela vai resplandecer em nossos corações, como ele disse, haja luz, e em nós também houve luz. Essa é a mensagem maravilhosa do Evangelho. Vamos continuar aqui, meus irmãos, vamos continuar. Olha só que interessante aqui essa parte, meus queridos irmãos. Em Gênesis 3,15, Deus traz de uma forma mais contundente a promessa acerca da redenção. Vocês entenderam? Ele quer dar detalhes,
né, acerca da promessa que ele fez, que é o Evangelho, né? Olha só, embora a palavra Evangelho não esteja escrita com frequência no Antigo Testamento, podemos entendê-la com clareza quando Deus faz promessas a Abraão. Foi assim que o apóstolo Paulo entendeu. Escrevendo aos Gálatas, ele ressalta como o Evangelho foi pregado primeiramente a Abraão. Paulo refere-se à seguinte promessa. Que maravilha, hein? Olha só. Bom, primeiramente nós veremos aqui as promessas, né? O que são essas promessas? Podemos ver que em Gênesis capítulo 12, no versículo 3, diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ok? Aqui em Gênesis 18, olha só, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Gênesis 18. Olha só em Gênesis 22:18. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Maravilha, hein? São as promessas de Deus para a vida de Abraão. Só que essas promessas, elas não são pontuais, não são simplesmente, olha, Abraão, eu prometo a você porque você é bonitinho. E não, é algo que é muito mais efetivo no que diz as promessas para uma descendência. Olha só, Gênesis 28:14 fala assim: e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Olha que maravilha, né? No decorrer do próprio capítulo 3 de Gálatas, Paulo explica qual deve ser a maneira correta de interpretar essa promessa. Vamos lá. A bênção citada da promessa é a justificação pela fé, e a expressão em ti refere-se ao próprio Messias, ou seja, a semente da mulher, descrita no texto de Gênesis. Esse princípio fica claro quando entendemos que a expressão todas as nações referia-se a algo ainda futuro, entendeu? Olha só, sobre isso, o próprio Paulo conclui dizendo: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, ou seja, a sua posteridade. As Escrituras não diz e aos seus descendentes, como falando de muitas, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Vamos lá, vamos ao texto aqui, né? Vamos ao texto em questão que nós devemos estudar e entender aqui o que fala aqui a palavra. Olha só, Gálatas capítulo 3, no versículo 6. Eu quero fazer essa leitura para podermos entender. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Olha só, os que são da fé são filhos de Abraão. O que significa isso, pastor? Lembra quando o João Batista ele estava pregando, né, no deserto, falando: olha,
arrependei-vos, né, porque é chegado o reino dos céus, e o povo começaram a se aproximar de João Batista, né, confessando os seus pecados e sendo batizados por ele. Havia alguns ali presunçosos, alguns soberbos, que se diziam descendentes de Abraão, e por isso eles por serem descendentes naturais de Abraão, eles não necessitavam dessas parafernálias, tipo batismo, arrependimento, não. Tanto que João Batista ele falou para eles assim: olha, e não presumais vós mesmo dizendo temos pai Abraão, porque eu vos digo que dessas pedras, até mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, o que João Batista está falando? Olha, vocês devem produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é a sua presunção dizendo que você é, por natureza, filho de Abraão. Então, aqui, quando fala, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Aí no versículo 7, sabei, pois, que os que são da fé, não é das obras, é os da fé, esses são filhos de Abraão. Por quê? Olha só. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, a escritura previa isso. A escritura, ela previa que os da fé, ou seja, aqueles que creram pela fé, esses receberiam as promessas que Deus deu a Abraão. Olha só, entenda. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro, ó, a palavra aqui, primeiro o evangelho, as boas novas a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Aí ele continua: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Meus irmãos, é maravilhoso isso aqui. Não é propriamente das obras, como os judeus achavam que aquelas liturgias de sacrifícios intermináveis, aquilo agradava a Deus, porque muitas vezes não é o exterior. A palavra de Deus diz que não é o exterior, não é a circuncisão exterior, mas aqueles que são circuncidados no coração. E diz aqui, ó: é evidente que pela fé ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Pela fé. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Aqui, ó, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, a sua descendência. Não diz e as posteridades ou as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, né? E a tua posteridade, que é Cristo. Maravilhoso, né, irmãos? Muito bom mesmo, muito maravilhoso esse texto aqui. Vamos continuar aqui, vamos continuar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bom esse estudo. Aqui, né?
Outro exemplo forte de que o evangelho era anunciado ainda na antiga aliança está relatado em Deuteronômio capítulo 18, no versículo 15, quando Moisés anuncia que Deus levantaria. Meu Deus, é forte isso aí, hein? Rapaz, eu que fiz esse estudo aí, estou me surpreendendo. Olha, de tanto tempo que eu fiz esse estudo e realmente, olha, não tinha nem lembrado dessa parte, irmãos. Que maravilha, hein? Outro exemplo forte de que o evangelho, né? Vamos achar que o evangelho era anunciado ainda na antiga aliança, está relatado em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, quando Moisés anuncia que Deus levantaria um profeta como ele e que a esse o povo deveria o ouvir. Posteriormente, isso foi confirmado em Mateus 17, no momento da transfiguração de Jesus Cristo, e testificada em Atos 7:37. Olha só, Deuteronômio, meu Deus, é muito bom mesmo, hein? Muito bom, que maravilha, rapaz, que maravilha. Olha só, Deuteronômio capítulo 18, aqui no versículo 15, né? Quando falou aqui, Deuteronômio capítulo 18, isso no versículo 15: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu, e a ele ouvireis. Meu Deus, conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da consagração, dizendo: não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais vereis este grande fogo, para que não morra. E aqui Moisés ele fala a respeito disso. Olha, Deus vai suscitar, ele vai levantar um profeta igual eu. É por isso que a Bíblia fala que Moisés ele é o tipo e Jesus é o antítipo, entendeu? Moisés é um tipo de Cristo. Irmãos, é muito forte isso aí. Moisés ele é um tipo de Cristo, porque se você ver lá em Hebreus no capítulo 11, fala que Moisés, pela fé, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele não queria aquela glória transitória, ter o gosto do pecado por pouco tempo. Antes ele preferiu o vitupério de Cristo. Moisés ele tinha um caráter intercessor. Quando Deus ele queria destruir o seu próprio povo, Deus estava fazendo isso para testar o caráter de Moisés. E Moisés fala: mas Senhor, o que dirão as nações se o Senhor destruir o seu próprio povo? Vão dizer que o Senhor tirou do Egito para matar no deserto, que não suportou eles, entendeu? Moisés ele é um tipo de Cristo, por causa do caráter intercessório. E é Cristo que intercede pelos nossos, por nós, por causa dos nossos pecados. Então ele falou: olha, Deus vai levantar um profeta como eu, né? A ele vocês devem ouvir. Vemos lá que em Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração, o que aconteceu, meus irmãos? Ali Cristo, Jesus, ele levou consigo Pedro, a Tiago e a João, e lá ele transfigurou-se, né? Transfigurou-se, e sua veste ficou mais branca do que a neve, o seu rosto mais resplandecente que o sol, e apareceram de um lado Moisés e Elias. Aleluia! Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. E Pedro, ele ali atônito e não sabia o que dizia, e falou: bom estarmos aqui, né? Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Não sabendo ele o que estava falando, e de repente ouviu-se uma voz no céu, um trovão, as nuvens se achegaram, e ouviu-se a voz do céu falando: esse é meu filho amado, a ele ouvi, né? Então é uma confirmação. E aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, vemos lá Estevão dando testemunho, esse que vocês estão
querendo acabar com o caminho, esse é o profeta que Moisés profetizou em nome do Senhor Jesus. Vocês estão gostando aí do estudo, meus irmãos? Espero que sim, entendeu? Espero que sim. Vamos continuar aqui, porque depois desse aí vamos preparar um outro vídeo com a sequência desse estudo. Vamos lá, vamos às leituras aqui. Olha só, que bênção, meus irmãos, que bênção. Vamos aqui, opa, rapaz. Ah, tá. Vamos um pouco mais à frente, aqui, ó. É isso mesmo? Eu acho que é. Sabemos agora que o Evangelho, olha só, sabemos agora o que é Evangelho. E isso nos remete uma pergunta óbvia. Tem como uma notícia não ser divulgada? Tem como uma notícia não ser divulgada, sendo ela boa ou má? Você sabe que a notícia corre, né? Sendo boa ou má. Imagine alguém recém-formado em jornalismo, na redação de um jornal. Imagine alguém recém-reformado. Imagine alguém recém-formado em jornalismo. Na redação de um jornal, ele tem a incumbência de investigar, pesquisar, colher subsídios, consultar suas fontes, entrevistar testemunhas, etc. Todo esse trabalho para guardar, você acha que é isso? Você acha que quando uma pessoa ela se forma em jornalismo, onde a premissa do jornalista é noticiar, é ou não é? Imagine se essa pessoa ela consegue fazer tudo isso aí e numa redação do jornal ela consegue todas as informações que ela precisa para guardar numa escrivaninha? Não, acredito que não. Isso é inviável, não acha? É impossível guardar tantas informações nos nossos arquivos e ficar calados. No mínimo, indicamos o caminho da informação. Até mesmo no nosso dia a dia, estamos sempre repassando as informações diárias, seja quaisquer que a recebemos. Olha só que coisa interessante, meus irmãos. Somos seres sociáveis. Temos a necessidade de nos relacionar com os nossos semelhantes, com o nosso semelhante. Portanto, em sua grande maioria, o ser humano precisa de se comunicar. O ser humano precisa se comunicar. É por isso que vivemos em comunidades. E são nessas comunidades que nos identificamos e criamos os nossos grupos de afins. Vocês entenderam? É impossível guardarmos informações sabendo que elas provavelmente serão úteis para a sociedade. Olha só que coisa interessante aí, meus irmãos. Olha, nós somos seres sociáveis. O ser humano que vive sozinho, ele não se comunica com as demais pessoas, ele fica fechado no seu próprio mundo. É ou não é verdade? O homem e a mulher que quer viver sozinho, essa pessoa, ela se torna um eremita. Então, querendo ou não, nós somos seres sociáveis e influenciáveis. As pessoas nos influenciam e nós também devemos influenciar as pessoas. Agora, é isso que eu quero que vocês notem, o que é o evangelismo urbano. Porque o evangelismo urbano, ele tem essa conotação de se relacionar com as pessoas. Como nós somos pessoas sociáveis e nós somos influenciadores, o evangelho ele é realmente necessário para a salvação das pessoas através da nossa vida, através do nosso testemunho. Então, quando nós recebemos, olha só, o que esse estudo quer nos dizer? Gente,
nós não sabíamos que nós estávamos indo para um caminho de perdição. Só que o evangelho ele já foi anunciado, desde os primórdios da humanidade. E teve então o seu propósito através da vida de Abraão. Quando Deus ele quis abençoar todas as famílias, como está em Gênesis capítulo 12, ele falou para Abraão que, olha, Abraão, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar e tal. E Deus começa a tratar com ele, a falar para ele do seu propósito, e Abraão ele saiu sem ter certeza para onde ia, mas a Bíblia fala que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Deus ele tinha um propósito na vida de Abraão, porque através do seu descendente, que é Cristo, todas as famílias da terra fossem abençoadas. Só que para alguém ser abençoado, essa pessoa ela tem que entender o motivo para isso. Ninguém é abençoado na ignorância. Ninguém é abençoado na ignorância. Em outras palavras, ignorância não salva ninguém, porque há muitas pessoas que sequer conhecem qual é o propósito de Deus através do Evangelho e morrem em seus pecados. A ignorância não salva ninguém. É por isso que as famílias elas foram alcançadas por essa bênção. Contudo, só recebe essa bênção aquele que entende que Jesus Cristo é o descendente de Abraão, o qual é a ponte, a ligação, aquele que religa o ser humano decaído com o Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus fala lá em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 5, fala que há um só Deus e um só mediador, né? Jesus Cristo, homem. Olha só, vamos lá. Vamos lá em Timóteo, né? 1 Timóteo. Vamos lá rapidinho, meus irmãos, que já estamos terminando. 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Muita coisa para folhear aqui, né? 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Olha só, e Paulo continua, para o que, digo a verdade, em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Meu Deus, que maravilha! Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Olha só que maravilha, meus irmãos, é o que o apóstolo Paulo ele diz aqui. Bom, voltando aqui para terminar esse estudo, vamos terminar aqui. Então, vamos proclamar as boas novas do reino de Deus? É isso que eu gostaria de chamar, né? Eu quero, na verdade, convocar a você. Eu quero incentivar você a falar das boas novas do reino de Deus. A mesma graça que está na sua vida, você pode falar para o seu próximo. Você pode anunciar o evangelho. Aí eu coloquei aqui umas tarefas na sala, né? Mas isso você pode também levar para você. Olha só, a tarefa seria essa. Com as informações adquiridas até aqui, já podemos iniciar na prática uma boa evangelização. Com certeza você conhece alguém que está com problemas. Isso todos já conhecem isso aí, né? Então, em primeiro lugar, ore por ela, por essa pessoa, e peça a Jesus que prepare um momento para que você tenha uma abordagem pessoal com essa pessoa. O versículo para a meditação, Filipenses capítulo 2, no versículo 13,
que fala que é Ele que opera tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Procure conversar com essa pessoa, respeitando sempre a opinião dela. Deixe-a desabafar. Espere o momento certo para responder. E o versículo para a meditação, 1 Pedro capítulo 3, no versículo 15. Amém? E aqui temos tente com suas palavras explicar que Deus a ama e tem um propósito para a vida dela. Se possível, convide-a a vir para a próxima aula de evangelismo. Versículos para a meditação, Mateus 11, 28 e João 3,16. Todos esses versículos são muito fáceis, você conhece já esses textos e você pode usar esses textos para abordagem, para chamar essa pessoa para a próxima aula de evangelismo. E a próxima aula de evangelismo você já sabe onde é, né? A próxima aula de evangelismo é aqui, né? É no canal da Rádio Renovo de São Paulo, exatamente. No canal da Rádio Renovo. Então estamos aí com esses vídeos, e esses vídeos serão de grande valia para a sua vida. Na segunda aula nós estaremos falando um pouco mais sobre o conceito de evangelização, entendeu? Tendo em vista que todo esse conceito é para evangelismo urbano. Vocês vão entender na próxima aula por que o Senhor Jesus Cristo ele se interessava pelas cidades. Você vai gostar, tá bom? Muito obrigado aí e vamos então terminar esse vídeo e aguardamos você para uma próxima oportunidade. Vamos então fazer o próximo vídeo aí em breve para você ver um pouco mais sobre evangelismo urbano. Muito obrigado, pessoal. Fiquem na paz do Senhor. www.radiorenovo.centercast.com.br e www.zeno.fm/Rádio Renovo. Rádio Renovo São Paulo, operando pela web através das plataformas YouTube, Facebook, Zeno Média, Spotify e Rádios Net.